Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Bom dia para todos. Bom dia. Uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nesse retiro, nesses dias de carnaval, escutando com vocês a palavra que Deus tem para nós nesses dias. Cada um vai experimentar uma palavra de Deus que vai impactar a sua vida, cada um de nós. Para cada um Deus tem uma palavra recriadora, restauradora, que vai conduzir a nossa história. Talvez para esse ano de 2016, esse ano da misericórdia. Eu já me apresentaram, mas eu me apresento rapidamente. Eu sou padre, meu nome é Renato. Sou de uma família numerosa. A minha mãe teve 19 filhos. Somos 13 vivos hoje, graças a Deus. Sou sacerdote há 15 anos na Diocese de Petrópolis. Sou pároco na terceira paróquia nesses 15 anos. E também exerço uma atividade de professor na universidade lá, católica da cidade. E também no seminário diocesano. E a vida pastoral, a vida de missão, a vida de encontros, de retiros, a gente vai andando por aí, onde chamam, estamos disponíveis, para servir o Senhor. E é com muita alegria que acolhi o convite de vir aqui para estar com vocês nesses dias. Porque, assim como um dia, eu sempre fui de família católica, mas um dia eu escutei a pregação do Evangelho, e mais ainda a pregação sobre o amor de Deus contido no Evangelho. Um dia me falaram desse amor e eu caminhei 18 anos da minha vida sem conhecer esse amor de Deus. Eu podia ter conhecido muito antes, de família católica, frequentando a igreja em ocasiões, em missas assim, ocasionais, mas não tinha uma frequência. Nunca fui coroinha na igreja. As pessoas acham isso, era coroinha e foi ser padre, Ou então, sei lá, fazia algum trabalho e Deus chamou lá. Não, Deus me chamou em um lugar totalmente diferente. Meu projeto era outro. Meu projeto era seguir a aviação, na aeronáutica. Eu fazia um cursinho preparatório e tinha todo um projeto de vida para ali. Quando descendo a rampa do Maracanã, lá no Rio de Janeiro, naquela prova para Epicar, ali Deus manifestou um outro projeto para mim, que Ele me queria levar para outros voos mais altos ainda, do que aqueles que a aeronáutica poderia me colocar na minha história, na minha vida. Eu namorava uma moça há 3 anos, aquela coisa de adolescente apaixonado, fazíamos planos, o casamento vai ser assim, assado, ali, vamos ter essa família. E Deus deu uma reviravolta maravilhosa, graças a Deus, que naquele dia em que eu fui batizado no Espírito Santo, eu conheci a beleza do amor de Deus, a grandeza desse amor, esse amor que impacta a nossa vida e nunca mais a gente é o mesmo. Na experiência da paz interior, na experiência da convicção daquilo que a gente, a partir de agora, começa a enxergar. O mundo é o mesmo, mas nos nossos olhos, com visão sobrenatural, a gente começa a enxergar além. E é sobre isso que eu queria falar nessa manhã, no começo dessa pregação, falar desse amor. Esse amor que nós já sabemos, ele é eterno, ele é incondicional. Esse amor que é um amor de predileção. E eu queria começar com vocês nessa manhã, tomando uma palavra do livro do profeta Oséias, no capítulo 2, se você quiser abrir a sua Bíblia. Capítulo 2 do profeta Oséias, quem tem a tradução da Ave Maria, comigo, página 1213, 1213, 1213. A Bíblia, no livro do profeta Oséias, no capítulo 2. Aí o Senhor vai falando no início desse retiro, por que é que Ele nos trouxe aqui? Puxa, se eu perguntasse, entregasse esse microfone para cada um de vocês, cada um talvez ia dar uma resposta. Por que você veio aqui? O que te trouxe aqui?
que você veio fazer aqui? Quem te chamou? Quais foram as possibilidades? Alguém insistiu muito, outros mandaram uma ficha, um telefonema, um e-mail, uma mensagem, um WhatsApp. Quem foi que te chamou? Cada um talvez trouxesse aqui uma explicação humana, mas nós temos a certeza pela fé que atrás dessa explicação humana tem a mão de Deus conduzindo-nos aqui. Profeta Oséias capítulo 2, versículo 16, a palavra diz assim: por isso a atrairei, conduzi-la-ei ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. Conduzi-la-ei ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. Toda a história do profeta, toda a história do livro do profeta Oséias é uma história linda do amor, mas ao mesmo tempo um amor restaurado pela história triste de um adultério, pela traição. E o Senhor está convidando aqui a esposa à conversão. Nós sabemos, o Senhor é o esposo, Javé é o esposo, Israel é a esposa. Cristo é o esposo, a igreja é a esposa. Ei, igreja, o Senhor nos chamou ao deserto, somos nós hoje a ouvir dele uma palavra ao nosso coração. Por isso, vamos ler juntos, quem tem aí comigo a palavra, Oséias 2,16. Por isso a atrairei, conduzi-la-ei ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. Deus não quer só falar aos nossos ouvidos, à nossa sensibilidade, aos nossos afetos. Deus não quer só mexer com as nossas emoções, porque mexer com as nossas emoções, tantas coisas podem mexer, né? Você assiste um filme, vai ao cinema e chora, né? Te emocionou com o filme, o capítulo da novela, o futebol, ou não sei o que, uma história que você escuta, vê as criancinhas cantando no The Voice e chora, né? Eu sou assim, eu choro quando vejo criança, então. Ou seja, mexer com a nossa sensibilidade, com os nossos afetos, tantas coisas podem mexer. Mas há um lugar secreto na nossa vida, no nosso ser, há um eu mais profundo, onde só quem pode chegar é Deus. E é aí que nós queremos colher uma palavra dele. Meu irmão, minha irmã, que palavra você precisa escutar de Deus? É promessa do Senhor, conduzi-la aí ao deserto. O deserto hoje é esse local, esse sítio, essa casa de retiros. E o Senhor que falava para o profeta, falava para a esposa, é o mesmo Senhor que fala conosco hoje. Essa experiência é repetida por Marcos. São Marcos escreve no Evangelho, no capítulo 3, Marcos 3,13, a segunda palavra que eu quero tomar com vocês nessa manhã. Marcos capítulo 3,13. Jesus, a mesma coisa. Diz o texto: depois subiu ao monte e chamou os que ele quis. Marcos 3,13. Subiu ao monte e chamou os que ele quis. Quem está perdido, procura rapidinho aí, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Subiu ao monte e chamou os que ele quis. Chamou os melhores? Não sei. Chamou os mais santos? Não sei. Chamou os mais belos? Não sei. A escolha de Deus é misteriosa, né? Todos nós aqui somos filhos únicos, sim ou não? Sim ou não, gente? Vocês são filhos únicos? Algum pode ser, talvez que seja. Tem alguém que é filho único, mas só mora você na sua casa, você é sozinho no mundo? Você é uma ilha? Não. Com certeza você convive com outras pessoas. E o Senhor chamou os que ele quis. Quem dera se tivesse a nossa família inteira aqui, né? Pai, mãe, filhos, esposo, esposa, cunhado, sogro, sogra. Quem dera se todos... Mas no mistério da escolha de Deus há algo insondável, que nós não temos como medir
nem determinar, vai ser assim, vai ser assado, vai ser dessa forma ou de outra. Chamou os que ele quis, subiu ao monte. O monte na Bíblia é sempre o lugar do encontro com Deus. O monte na Bíblia é o lugar da oração, é o lugar das grandes decisões. Ei, querido, Deus te trouxe aqui para que a gente aprenda que antes de tomar decisões a gente precisa subir ao monte. Às vezes a gente faz o contrário, né? A gente decide, depois reza: Senhor, me ajuda. Senhor, e agora? Senhor, eu tomei essa decisão, o que é que eu faço? Deus vai ensinando o contrário. É preciso subir ao monte e rezar. O que é que Jesus ia fazer depois? Ele iria escolher os apóstolos. Passou a noite em oração. Diz a palavra que aí sim, depois que desceu ao monte, de ter escolhido os 12, designou 12 dentre eles para estar na sua companhia. Ele ia escolher aqueles que seriam as colunas da igreja, da sua igreja, que levariam a mensagem adiante. Subiu ao monte e chamou os que ele quis. A escolha de Deus é assim, gente, ela é livre. Deus não se deixa condicionar pelas circunstâncias. Talvez Jesus lá em Jerusalém, se ele olhasse para o templo, ele encontraria os doutores da lei, ele encontraria os fariseus, ele encontraria os saduceus. Fosse mais um pouquinho para a Judéia, encontraria os essênios, encontraria os letrados todos e muito entendidos das Escrituras. Mas o Senhor foi e chamou os que ele quis. Por que chamou esses? Não sei. Chamou até Judas? Não sei. Há escolhas de Deus que nós não sabemos determiná-las. Por que Deus não chamou aqui? Eu não sei. Se eu olhasse para minha casa e para minha família, há muitos irmãos meus muito mais santos, sábios e com condições do apostolado do que eu, talvez com uma história de vida mais limpa e mais bonita do que eu. Mas Deus chama aqueles a quem Ele quer. Chamou os que Ele quis. Meu irmão, minha irmã, quando olhamos para a história dos profetas, ou até antes ainda dos patriarcas, quando olhamos a história dos juízes, quando olhamos a história no Novo Testamento dos apóstolos, ou dos santos na vida da igreja, nós vamos percebendo esse mistério do chamado, que é misterioso mesmo, insondável, e que cabe a nós corresponder ou não a esse amor. Nesse mistério do chamado de Deus, podíamos pensar o exemplo de um dos apóstolos, Mateus. Capítulo 9 do evangelho dele diz que ele estava sentado numa coletoria de impostos, não é? Ele era um publicano, uma pessoa que cuidava das coisas públicas, cobrava as taxas públicas. Publicano era isso, um cobrador de taxas, um cobrador de impostos. E as pessoas olhavam para um cobrador de impostos e sabemos, esse aí não tem mais salvação, porque ele já tinha roubado tanto e roubado tanto, que ele não teria como mais devolver. E porque não tinha como devolver, não tinha como uma conversão de vida, num arrependimento e poder se salvar. Olhavam para um publicano e diziam: esse aí já está condenado para o inferno, não é bom nem me misturar com ele. Só que um dia Jesus passou ali naquela coletoria de impostos e lançou sobre a vida daquele homem o mistério do seu amor, o mistério da sua luz, e o chamou: vem e segue-me. Pergunto para vocês, Jesus já tinha visto Mateus fazer alguma palestra bonita? Jesus tinha visto Mateus escrever algum evangelho, uma carta, fazer um apostolado? Não. Mateus cobrava impostos, e como Zaqueu e outros cobradores de impostos, tinha ficado rico porque eles eram tidos como ladrões, porque roubavam muito, exploravam através das taxas. E Jesus o chamou: vem e segue-me. Tudo isso para dizer que só Deus sabe o que Ele viu em nós, só Deus sabe o que Ele vê em mim, vê em você, para nos chamar para estar com Ele. Eu quero que nesse momento, meu irmão, você entenda que de tudo isso que eu estou falando aqui há 10 minutos já, é para dizer que você é amado por Deus. Essa é a maior notícia da sua vida.
Essa é a notícia mais importante da sua vida. Nunca você vai ouvir uma coisa mais importante que essa. O Criador do céu e da terra te ama, e te ama de forma pessoal, única, e te ama de forma incondicional. O Criador de todas as galáxias, aquele que te conhece melhor do que você mesmo, te ama infinitamente. Talvez num plano humano, nós poderíamos até nos colocar assim, né? Puxa vida, eu fui um acidente, ou meus pais não me planejaram e a minha mãe ficou grávida e eu vim ao mundo. Alguns até dizem, eu sou um fruto temporão lá da minha casa, da minha família, né? Eu fui um acidente. Talvez num plano humano você possa dizer isso, mas no plano de Deus você não é um acidente. Você é projeto pensado por Deus. A tua vida foi querida por Deus. Sim, a tua forma, a cor dos teus olhos, o teu cabelo, da tua pele, cada célula do teu corpo, você foi pensado por Deus. Pensado por Deus, querido. E se você tem dúvida disso, a palavra do Senhor na carta aos Efésios diz isso, que Ele nos escolheu. Efésios 1:4. Ele nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Você pode dizer com toda a propriedade isso: eu fui escolhido por Deus antes da fundação do mundo. A minha vida estava no pensamento de Deus antes da fundação do mundo. Meu irmão, minha irmã, essa notícia maravilhosa precisa trazer cura e salvação para nós. Essa palavra de cura e essa certeza tem que trazer orientação para os passos que vamos dar na nossa história de hoje em diante. Eu sou amado por Deus, a minha vida tem sentido, a minha vida tem um porquê, a minha vida tem um propósito. Ou como falavam os filósofos gregos, a minha vida tem um logos, uma lógica, que às vezes ela é ilógica diante da minha forma de pensar, ou do mundo pensar, mas Deus tem um porquê, e esse porquê só é explicado com uma palavra, a palavra amor. Esse amor de Deus que é eterno, amor eterno. Deus me amou com amor eterno. Eu não posso esquecer isso. Por que eu não posso esquecer isso? Porque quando eu caio, eu peco, eu erro, quando eu fujo da presença de Deus, a tendência também é me esconder de Deus. A tendência também é a gente achar, o olhar de Deus mudou, a mão de Deus mudou. Quando vem uma provação, uma luta, vem uma adversidade, e a gente começa a desconfiar desse amor. Foi isso que Adão fez, não é? Diz lá o livro do Gênesis, capítulo 3, os primeiros pais, de forma tão bonita, nós sabemos, é uma poesia, nós sabemos, são metáforas usadas pelo autor bíblico para falar desse começo. Há um diálogo lindo naquele texto sapiencial, Deus passeando com eles no jardim, mas ali há uma verdade absoluta: o amor de Deus que cria e não abandona a sua criatura. Adão pecou, os primeiros pais, Adão e Eva pecaram. Diz a Bíblia que eles se esconderam e Deus procura: Adão, onde estás? Meu irmão, presta atenção aqui, por favor. Quantas vezes você tem se escondido de Deus? Quantas vezes na tua queda, na tua luta, na tua fraqueza, no teu limite, você desconfiou do amor de Deus e achou: Deus não me ama mais, né? Ou Deus está aborrecido comigo, e até deixou de rezar, e não rezava mais porque você pensava: bom, Deus não vai ouvir a minha oração. Oh, quanta bobagem, né? A gente achar que Deus ama como nós amamos, né? Eu te amo porque você é bonzinho comigo, né? Eu te amo porque você é simpático comigo e simpática comigo. Eu te amo porque você me faz o bem. Mas aquela pessoa ali que não fez muito bem, que não me trata muito bem, aquela pessoa que não é muito simpática, ou aquele outro que só tenta tantas vezes pezinhar a minha vida, aquele ali eu tento fugir dele e falo: amor, isso aí eu não quero nem ver, né?
Às vezes a gente até pede a Deus, né? Senhor, o Martim Valverde que fala isso: Senhor, ilumina, se não puder, elimina. Elimina da minha vida essa pessoa. Mas às vezes a nossa forma de entender o amor é assim. A gente está sempre falando e pensando numa lógica de amor por retribuição. Eu faço alguma coisa e recebo retribuição. Eu não faço alguma coisa e eu não recebo retribuição. Deus não ama assim. Ei, querido, escuta, Deus está te dizendo nessa manhã: eu não te amo assim. O meu amor por você não muda. O meu amor é um amor eterno. Vamos tomar outra palavra que vai nos ajudando, construindo ou reconstruindo sempre dentro de nós essa certeza do amor de Deus, com uma convicção profunda. Isaías 54, versículo 10. Isaías 54, versículo 10. Tomei a sua Bíblia. Mesmo que as colinas, mesmo que as montanhas oscilassem e as colinas se abalassem, jamais o meu amor te abandonará. Isaías 54, pode pegar com calma, pega, sublinha, coloca aí, quem sabe grava, grifa, marca com marca texto, mas é palavra que você tem que trazer sempre na sua oração, de tempos em tempos. Talvez uma palavra que você já até ouviu e já até pregou sobre ela tantas vezes, mas que tem que estar no direcionamento da sua vida. O amor de Deus, Isaías 54, 10. Mesmo que as montanhas oscilassem e as colinas se abalassem, jamais o meu amor te abandonará, e jamais meu pacto de paz vacilará. O amor de Deus não muda. Jamais o meu amor te abandonará. Porque essa palavra é importante para nós, meus irmãos, para corrigir de nós essas caricaturas de amor com que nós tantas vezes vamos nos acostumando. Caricaturas de amor, caricaturas de paixões, caricaturas de forma de pensar o amor assim, como retribuição. E é tão lindo quando nós vemos no Evangelho o amor de Deus em Jesus, que não ama por mérito, né? Os publicanos, as prostitutas, as pessoas de má vida. Imaginemos se Deus nos amasse por mérito. Imaginemos se Deus nos amasse simplesmente porque fizemos coisas boas. Imaginemos se naquela porta, ou nas portas desse sítio, tivesse um detector de pecados, e o Senhor dissesse: olha, só vai passar aqui quem não tiver pecado algum. Será que algum de nós entraria aqui? Sim ou não, gente? Será que nós entraríamos aqui? Imagina se nós tivéssemos, como em algumas repartições, bancos e outras instituições financeiras, e tem lá aquela porta giratória, né? Ou agora, ontem mesmo passava no aeroporto e passa ali, e detector de metais, e a polícia fica ali atenta a qualquer sinal, para dizer: opa, tem alguma coisa suspeita aqui. Imaginemos se Deus nos olhasse assim, se Deus olhasse para a minha vida e para a sua vida, para a nossa história, e dissesse: olha, está apitando alguma coisa aqui, opa, fica do lado de fora, não vem para o sítio, aqui só os puros, os eleitos, aqui somente aqueles que não pecaram nunca. Oh meu Deus, talvez nem teríamos retiro, né? Dá licença porque eu vou embora, sou eu o primeiro. E foi isso que quando aqueles fariseus chegaram diante de Jesus, e Jesus tinha diante dele aquela mulher adúltera, né? Gente, o livro do Levítico diz que uma mulher pega em adultério, a pena para ela era pena de morte, e era lapidada assim, sentença decretada contra ela, morte, publicamente. Que humilhação pelo adultério, que vergonha, que situação social triste, como se hoje colocássemos um escândalo da minha, da sua vida, da minha família ou da sua, nos jornais, nos portais da internet, todo mundo ficasse sabendo. Era essa uma situação de flagrante. Aquela mulher estava ali exposta,
E Jesus perguntou: quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quando Jesus acolhe aquela mulher, Ele está manifestando o amor de Deus, que é um amor imerecido, que é um amor gratuito, que é um amor incondicional. Nós olhamos para a nossa vida como passado, presente, futuro, e até trazemos na memória tantas dores, lutas, tragédias que vivemos na nossa história, estão marcadas, cicatrizes, dores, feridas, algumas delas ainda abertas. O Senhor não olha para a nossa vida como passado, Ele olha como presente hoje, e de hoje em diante, pelo amor dEle, a gente pode ter uma nova história. Meu irmão, minha irmã, ontem nós falávamos na missa, alguns de vocês estavam na missa conosco, e nós já falávamos desse amor de Deus que nos separa. Somos separados para uma eleição feita por Ele, não por mérito nosso, mas por graça. Gratuitamente, diz o apóstolo, fomos salvos. O Senhor nos amou quando éramos ainda pecadores, diz o apóstolo também. E ainda repete São Paulo: esse amor nos constrange, nos constrange. Por isso, nessa manhã, eu quero pedir ao Senhor que nos dê essa graça, a graça de desconstruir todas essas categorias mentais, em que a gente vai colocando em gavetas, em compartimentos, o modo de Deus nos olhar, e vamos julgando a nossa vida e a nossa história segundo esse nosso modo de engavetar as coisas. Deus não nos olha assim, Deus não te olha assim, Deus não pensou em você assim. Deus te olha com esse olhar de predileção. Quando o profeta está dizendo, mesmo que as colinas oscilassem e mesmo montanhas se abalassem, pense nisso, querido. Olha para as montanhas, mesmo que essas montanhas se abalassem, jamais o meu amor vai mudar. Mas Padre, mesmo que eu cometesse o pior pecado, sim, mesmo que você cometesse o pior pecado do mundo, o amor de Deus não muda. O amor de Deus é o mesmo. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós precisaremos fazer essa experiência? Às vezes por uma queda, por uma fraqueza, por um limite qualquer que a nossa natureza traga, e você olha para você mesmo e vem aquele desânimo e dizer: eu não aguento mais. Às vezes até num vício que Deus permitiu que venha na sua vida, e você caiu de novo e você pensa: eu não aguento mais, eu não consigo ir mais. E você vai deixar que o amor de Deus te cure. Há situações, e há muitas pessoas que trazem até complexos. Tantas vezes se olham com um olhar tentando se diminuir, às vezes olhando para a sua história, olhando para a sua imagem, olhando para o seu físico, olhando para o seu corpo, olhando para a sua personalidade. Tantas vezes começa a desconfiar do amor de Deus. E deixa eu dizer, talvez seja esse um dos pecados maiores que possamos cometer na terra, é desconfiar do amor. Sim, estou dizendo para você, talvez o maior pecado que você possa cometer é desconfiar do amor, é tentar ficar duvidando do amor. Deus te ama e ponto. Com essa palavra, querido, eu quero dizer para você que você precisa esfregar na cara de Satanás tantas vezes, quando ele vier perturbar na sua mente, na sua vida, te oferecer outros caminhos, e às vezes você até aceitar tantos desses caminhos, você vai voltar e vai dizer: Deus me ama, Deus me ama. O acusador vai jogar na sua cara os seus erros, o seu passado, e você vai lembrar: Deus me ama, Deus me ama, e isso basta. Deus pensou em mim, e isso basta. Deus pensou em mim, e isso basta.
Pega comigo a carta de São Tiago. Por favor, abra a sua Bíblia na carta de São Tiago. A palavra vai nos mostrando de forma tão bonita como esse amor de Deus nos conduz e nos encoraja para uma vida nova, para uma vida autêntica, para uma vida em que nós temos um rumo, temos uma direção. Carta de São Tiago, lá no finalzinho já do Novo Testamento, antes aí das cartas de São João, das cartas de São Pedro. Diz aí o texto de São Tiago, capítulo 4. Esse amor de Deus que é um amor ciumento. Versículo 5, leia comigo. Capítulo 4, versículo 5. Ou imaginais que em vão diz a Escritura: sois amados até ao ciúme pelo Espírito que habita em vós. O que é ter ciúme, gente? Quando é que você tem ciúme de uma pessoa? O que é ter ciúme? Vocês têm ciúme de alguém? Não? Nunca tiveram? Sabe o que é ciúme? As mulheres mais um pouco, né? Não? Os homens aqui, como é que é? Dizem que as mulheres são mais ciumentas, né? É verdade isso, sim ou não? Isso é só lá no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo não, né? O que é ter ciúme, gente? Quando é que a gente tem ciúme de alguém? E a gente fica interessado em saber onde é que está, né? O que está fazendo, né? Assim, com quem que está? O que estão conversando ali? Tem gente que tem tanto ciúme que até olha o celular um do outro, né? Marido, mulher, quero ver quem está conversando contigo, né? Com quem que você está falando? Quem é aquele fulano lá? Quem é aquela fulana? O ciúme é quase que entrar no pensamento do outro, né? Querer saber o que você está pensando. Aquela preocupação, aquele cuidado, aquele olhar de uma proteção, tantas vezes até, e se torna ruim, se torna doentio, até quando é uma paixão desordenada, né? Quando você fere a liberdade do outro, o ciúme se torna doentio, ruim. Quando o amor já deixa e toma lugar só de uma paixão desordenada, de controle. Mas aquele ciúme bom, aquela coisa gostosa que tem, né? Aquela lembrança constante, né? É assim que você é amado por Deus. Deus tem ciúme de você. Deus tem ciúme de você. Deus tem ciúme de você. Sabe, Deus tem ciúme. E quando se aproxima alguém de você, e quando você vai por algum caminho, e o que você está fazendo agora, e Deus está interessado, Deus quer saber, Deus tem ciúme de você. É assim o amor de Deus. Sois amados até ao ciúme pelo Espírito que habita em vós. Oh meu Deus, talvez uma das tragédias da nossa experiência religiosa seja a tentativa de fazer da religião, ou da experiência religiosa, um conjunto de ritos e normas e regras, uma moral, uma doutrina. Isso pode até ser para a sociologia. Quando os sociólogos examinam o fenômeno religioso, eles podem até colocar essas categorias, né? O que é a religião? Conjunto de pessoas que têm ritos próprios, uma moral própria, uma doutrina própria, uma crença assim. Eles vão colocando categorias assim. Deixa eu dizer, querido, para mim e para você não é assim. A experiência religiosa é a nossa vida, e a nossa vida é uma experiência religiosa, e uma coisa se confunde com a outra, e não dá para separar mais, porque o Espírito de Deus que habita em nós, é Ele quem conduz de agora em diante a nossa vida. Sois amados até ao ciúme, amados até ao ciúme, pelo Espírito de Deus que habita em vós. Essa palavra e essa certeza tem que criar convicções muito profundas dentro de nós, muito mais nos tempos em que vivemos,
tempos de muita fragilidade afetiva, emocional. Meus irmãos, nunca houve na história tempo em que, com mais de 100 anos da psicologia, em que os consultórios dos terapeutas em psicoterapia estivessem tão lotados como estão hoje. Você quase não encontra terapeuta. Você quer organizar, quando eu vou dirigir pessoas, olha, precisa de uma psicoterapia nessa área, naquela outra área, e os consultórios estão lotados. Eu tenho vários amigos psicólogos que trabalham, e é muito difícil conseguir horários com eles, porque justamente nós estamos vivendo tempos de muita fragilidade emocional, tempos de muita exposição, não só física, em que a pessoa acha graça e acha bonito colocar nas redes sociais o seu corpo e expor. Um tempo de uma vaidade tão grande que vai fragilizando o ser humano, né? E que a toda hora a gente tem necessidade de exposição, e às vezes está comendo até alguma coisa e tem que postar uma foto para que todo mundo saiba que eu estou comendo, porque eu tenho que me expor, eu tenho que me colocar na vitrine. É essa um pouco a lógica do mundo de hoje, e isso nos fragiliza. Isso fragiliza as nossas crianças, os nossos jovens. Somos adultos mais fragilizados que em outras gerações. E a consequência de tudo isso é que vivemos carências afetivas em muitas áreas da nossa vida. E precisaremos, e muitas vezes nos colocaremos na vida precisando de compensações, vou buscando uma coisa para compensar essa carência, uma outra coisa para compensar outra carência, uma outra coisa para compensar uma outra carência, e vamos vivendo cheio de lacunas e carências na nossa vida. Essa palavra do amor de Deus é uma palavra de direção e de cura. Eu não posso mais viver submisso às minhas carências. O autor do céu e da terra, o Criador do mundo, Ele me ama, e esse amor é pessoal. Ei, querido, nunca mais você pode repetir isso: eu estou carente. Você tem fé, em você habita o Espírito de Deus. O Papa Bento XVI repetiu isso muitas vezes: quem tem fé nunca está sozinho. Quem tem fé, em qualquer lugar, em qualquer situação, leva consigo a presença desse mistério, a presença do Espírito de Deus, a presença do Senhor. Você pode olhar para a sua vida, às vezes, pode acontecer no momento em que você está solitário, e você queria até um ombro amigo, uma pessoa que te ouvisse, né? Quantas vezes acontece isso? Você tem um problemão enorme, ou você tem um drama lá no seu coração e você queria partilhar com alguém, né? E você pode até dizer: eu preciso de alguém, ótimo. E vá, partilhe, coloque para fora. Deixa Deus te amar através daquela pessoa também. Deus não vai te amar só com as nuvens, não. Deus vai te amar com um abraço do seu irmão, com um olhar, com um sorriso, com a batida no teu ombro de um amigo, e dizer: vai adiante. Mas lá no seu coração tem uma certeza: Deus me ama. O que eu estou dizendo aqui desse amor de Deus incondicional e eterno, não é que você agora vai prescindir das pessoas e vai viver sozinho com Deus, não. Ao contrário, vai viver no meio do mundo, no meio da tua família, no meio do teu trabalho, no meio do teu lazer, nas situações todas e circunstâncias que a vida apresentar para você, mas com uma convicção: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, sim. Essa palavra é palavra de cura e de orientação, porque eu dizia, com a fragilização psíquica, emocional dos nossos tempos, a toda hora nós estamos buscando a aprovação das pessoas, a toda hora até colocamos uma roupa ou colocamos algum tipo de acessório e dizemos: puxa, o que as pessoas vão achar, né? E às vezes não perguntamos, mas pensamos, né? Estamos a toda hora esperando o julgamento do outro, a aprovação do outro, o aplauso do outro, a consideração, o elogio do outro. E a palavra que tem que nos importar é essa: Deus me ama, Deus me ama.
O profeta Isaías vai dizer como um pobre vermezinho, né? Sou eu e é você. E ainda diz o profeta, no capítulo 42, Isaías vai dizer que o Senhor, esse Senhor que nos ama, Ele não despreza uma cana rachada e um pavio que ainda fumega. Tantas vezes somos nós essas canas rachadas. O mundo olha e diz: você não tem o padrão para agora, você não tem o corpo ideal, você não tem o QI exigido para esse cargo, para essa função. Quantas vezes o mundo vai selecionando assim, né? Os padrões do céu não são esses. Os padrões do céu são outros. Os critérios de Deus são outros. Pega comigo o Salmo 32. E é com essa certeza que nós queremos direcionar a nossa vida. Salmo 32. Esse amor de Deus que é providente, esse amor de Deus que é bondoso, esse amor de Deus que é incondicional. Salmo 32, versículo 3. Cantai-lhe um cântico novo. Qual é o cântico novo que Deus espera de nós? Santo Agostinho, comentando esse texto, diz que o cântico novo é o cântico da vida nova. Quem está disposto aqui a cantar um cântico novo para Deus? Levanta a mão, deixa eu ver. Fica com teu braço erguido por um instante, deixa eu olhar bem para você. Cantar um cântico novo é cantar o cântico de uma vida nova. Você está disposto? Sim ou não? Sinto vocês muito desanimados um pouco. Sim ou não, gente? Sim. Isso, sim, com convicção. Pode abaixar sua mão, obrigado. E gritar para o mundo com convicção: o meu cântico novo é a minha vida nova. O meu cântico novo não é um cântico no desamor, na ofensa, na maldade, na vingança, na impureza. Não, o meu cântico novo é o cântico de uma vida nova. É esse cântico que eu quero levar a Deus. Não é um cântico só dos ritos, do senta e levanta da igreja. É o cântico de uma vida nova. É o cântico de um sabor novo no casamento, na vida profissional, nos relacionamentos de amizade. Cântico de uma vida nova. É esse cântico que o Senhor quer despertar em nós nesse carnaval. E seja em que ritmo for, mas o cântico de uma vida nova, de uma decisão nova, de um propósito novo, de uma palavra de direção. E diz aí o salmista: cantai-lhe um cântico novo. Versículo 4. Por que eu vou cantar um cântico novo? Ele diz: porque a palavra do Senhor é reta, em todas as suas obras resplandece a fidelidade. Quem aqui é obra de Deus? A sua vida é obra de Deus, sim ou não? Sim. Ou você é obra do acaso? Fala para mim: eu sou obra de Deus, pensada pelo Senhor, pois na sua vida resplandecerá a fidelidade do Senhor. Na sua vida, ei, há muitos sonhos aí no seu coração, há muitos projetos, há muitos anseios aí, que talvez ninguém conheça, mas Deus conhece. E a promessa dele é essa: em todas as suas obras resplandece a fidelidade. Em todas. Eu sou obra de Deus, você é obra de Deus, e na nossa vida resplandecerá a fidelidade. A tradução do lecionário diz assim: tudo o que ele faz merece fé. Tudo o que ele faz merece fé. Diz ainda o salmista no versículo 9, olha lá: porque ele disse e tudo foi feito, ele ordenou e tudo existiu. O Senhor desfaz os planos das nações pagãs, reduz a nada os projetos dos povos. E no versículo 11, leia comigo por favor: só os desígnios do Senhor, mais uma vez, só os desígnios do Senhor permanecem eternamente, e os pensamentos de seu coração por todas as gerações. Só os desígnios do Senhor, grifa isso.
Os desígnios do Senhor sobre mim permanecem eternamente. Os desígnios do Senhor na sua história permanecem eternamente. Os desígnios do Senhor não mudam segundo as circunstâncias. Os desígnios do Senhor permanecem eternamente. Olha, se nós olhássemos para essa sala de palestras, para esse salão tão bonito, e diante de todas essas portas, talvez podíamos pensar na nossa vida e pensássemos que uma porta, uma única porta, tenha sido a porta que Deus tem como projeto para a nossa vida. O mundo vai te mostrar uma porta, 2 portas, 3 portas, 4 portas, 5 portas, mas tem uma porta que Deus escolheu para você. E nesse retiro você precisa escutar de Deus isso, dizer: Senhor, eu vim aqui para isso, para te ouvir, eu quero entrar por essa porta. E o próprio Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas. João 10, eu sou a porta das ovelhas, aquele que entrar por mim será salvo. O ladrão, o salteador, ele não entra pela porta. E ele diz ainda que o ladrão, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Eu não, eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Pois os desígnios do Senhor permanecem eternamente. Mas Padre, aquela porta ali, ela é mais atraente. Tá bom, ela pode ser mais atraente, mas aquela é porta de salvação. Aquela ali, quem sabe os meus amigos todos estão entrando por ela, e eu queria ficar com eles, é tão bom, né? Mas se for porta de perdição, sai daí, porque o teu lugar é outro, é porta de salvação. Ah, puxa vida, mas eu não consigo, já há tanto tempo eu vivo nesse vício, e é tão gostoso, me dá tanto prazer. Sai daí, se desagrada a Deus, é porta de morte, é abismo. Deus tem para você porta de salvação. E deixa eu dizer, querido, é porta estreita. É porta estreita. E Jesus não vai enganando a nenhum de nós. O amor, ele é verdadeiro. O amor de Deus é um amor verdadeiro que não te ilude e coloca um mar de rosas para depois te mostrar os espinhos. Não, Deus já te fala de antemão, tem espinhos. A rosa é perfumada, é bela, mas tem espinhos. A porta é de salvação, mas é estreita. E eu volto no Salmo 32, 11. E esses desígnios do Senhor, mais ainda só esses desígnios do Senhor permanecem eternamente. O pensamento de Deus é para sempre. Continua ainda, o salmista vai dizendo: feliz é a nação que tem o Senhor por seu Deus, e o povo que ele escolheu por sua herança. Eis os olhos do Senhor pousados, versículo 18. Eis os olhos do Senhor pousados sobre os que o temem. Olha como está o olhar de Deus sobre você. Olha bem, olha aqui a minha mão, olha, a minha mão vai pousar sobre a Lúcia Helena. Eis os olhos do Senhor sobre aqueles que o temem. Deus não dá uma olhadinha rápida assim: olha, Célia, te olhei, viu, e ponto. A palavra está dizendo que o olhar do Senhor pousa sobre aqueles que o temem. Esse olhar amoroso de Deus que está sobre a sua vida agora, e sobre o porquê Ele te trouxe aqui. Olhar sobre a sua vida, sobre a tua trajetória, sobre os teus defeitos, sobre as tuas qualidades. O olhar do Senhor sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos. Oh, como é maravilhoso saber o olhar de Deus está sobre mim. Talvez você traga medos no seu coração hoje. Eu tenho medo que aconteça alguma coisa com a minha casa, com a minha família. Eu tenho medo que o meu filho se perca nas drogas. Eu tenho medo que o meu marido, a minha esposa, não sei quem. Eu tenho medo e tantos medos. Ei, escuta. O olhar do Senhor pousa sobre aqueles que o temem. Tem alguém temente a Deus aqui? Levanta a mão, deixa eu ver.
Você mesmo, escuta: o olhar do Senhor está sobre aqueles que o temem. O olhar do Senhor está sobre mim. É com essa palavra que nós queremos começar esse retiro. Começar esse retiro sob o olhar do Senhor. Quem escolhe o